Mas eu achei assim que com a urgência, com a emergência ecológica, eles ficariam preocupados com o meio ambiente como um ser, né, como uma vida, como algo que eles precisam. Mas não, eles já colocaram preço e já estão achando meios de, tipo assim, fazer essa transferência. Tu vê a Austrália, por exemplo, 2/3 do orçamento dela vem do carvão e dos minérios. Aí as críticas são por esses queimadas tudo lá, que tinha que dar um jeito. Aí o presidente disse assim, bom, se eu parar de ganhar com o carvão e com os minérios, 2/3 do orçamento desaparece. E aí? Então tu vê como o nosso mundo fica paralisado em determinado momento, porque o que gera a economia é a exploração e o produto, né? Sim, há uns anos, quando estava bem no auge, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, eu me lembro que eu conversei com os especialistas na questão do combate ao tráfico de drogas, e eles me mostraram alguns cálculos que vários países, não só da América Latina, mas vários países quebrariam se parasse o tráfico de drogas. Sim, porque tu vê a produção da cocaína na Bolívia, na Colômbia, e todos os esquemas são para distribuir essa droga, e o dinheiro que essa droga desenvolve o narcodólar. É altíssimo, né? É. Então, o que vai se fazer se parar? Como é que vai se viver? Então, são características do mundo moderno que deixam um impacto assim absoluto, né? Porque no caso da cocaína, do crack, por exemplo, a gente pensa, eles estão lá com a coca, produção de coca, blá, blá, blá. Só que aqui tem vários químicos que são vendidos em tonéis e que são produzidos por poucos laboratórios do mundo. Então, é uma interação muito grande, né? É claro, não é, e as pessoas não, porque para cocaína parece que é acetona, eu sei que tem mais 2 ou 3 químicos. Então, esses tonéis todos com esses produtos, eles chegam no aeroporto, eles chegam no porto e a polícia, se sair atrás do rastro desses produtos, vai encontrar. Só não faz. E tu vê que a promiscuidade é muito grande, essa fuga agora aqui no Paraguai, né? Já prenderam metade. Que fizeram. Cada um custou $80 mil. Porque as coisas estão sempre imbricadas dentro de uma linha de interesses e de poder econômico. Aí a gente diz assim, vamos fazer uma repressão à droga. Mas quem é que usa uma cocaína? Não é aquele executivo de uma firma fantástica no mundo? Não é aquele cara que pode pagar isso por uma cocaína pura? Ninguém fala nesse lugar onde é consumido, né? E quem? Olha só, eu fui dar uma conferida aqui, né, da questão da cocaína. Então, olha só as chamadas. Químicos alteram composição da cocaína para aumentar a produção da droga. Cocaína vendida no Brasil é batizada até com vermífugo. Isso. É o caso de bosta de cavalo, por exemplo, quando o pessoal vende maconha, né? Uma bosta de cavalo seca aumenta 2 quilos no meu pacote. Eu conheci um louco lá no acampamento Farroupilha há muitos anos, um louco que até foi nos visitar e tal na emissora. Ele fuma bosta de cavalo mesmo. Aí ele estava conversando com a gente, com aquele, ele faz, né, o cigarrinho, mas, tu vai fumar maconha aqui na frente de todo mundo? Ele disse, não é maconha. Eu falei, como não é maconha? Tô vendo que é um... Não, isso aqui é bosta de cavalo. E aí, quando ele fumou, a gente viu que realmente, né, porque maconha tem aquele cheiro
Difícil característico, de não, né? É mega característico, né? E ele disse, não, ele disse que funciona, que é bem bom. Não sei se já não morreu, mas na época ele fumava bosta de cavalo. Estrume, né? E tu vê que a bosta de cavalo leva para uma vibe diferente, assim. É um sonho mais estranho. Sabe Deus o que uma coisa dessa não... Agora tu imagina uma pessoa como aquela, meu Deus do céu, socorro. Não, e tu vê que o uso econômico assim é tão poderoso e tão difícil de mexer, que eu vi agora que um esportista mundial muito famoso resolveu nas suas redes apoiar os movimentos em Hong Kong. Na mesma semana, 4 indústrias de grande porte chinesas deixaram de patrociná-lo. Sim. Então a guerra econômica está cada vez mais poderosa, né? Total, é como se a gente realmente, até porque uma boa parte desse suposto dinheiro realmente não existe de fato, porque quando fizeram aquela mudança na relação dólar e ouro, isso foi em 1972, né, que eles acabaram com a paridade, quer dizer, para cada dólar tinha que ter 1 grama de ouro, né? E aí era muito famoso, Fort Knox, aquela coisa toda. E eles acabaram com essa paridade em 1972, né? E a partir daí o dinheiro não tem representação física. Não. Então a pessoa tem $1 trilhão, mas não existe nada que represente esse 1 trilhão. Então já ficou facílimo dos Estados Unidos emitir dinheiro sem precisar lastro, né? Há quem diga que 5% tem lastro financeiro, tem lastro físico. 95% é papel pintado. Né? E tu vê que é um valor equivalente. Agora, por exemplo, as ações da Vale voltaram a ter o mesmo valor que tinham antes ou durante a queda, antes do Brumadinho. Uhum. Deixa eu ver. Olha só, agora aqui eu achei realmente, ó, a cocaína ou benzoilmetilecognina ou éster de ácido benzoico. É uma droga alcaloide derivada do arbusto coca, estimulante em alto poder de dependência. Seu uso continuado pode levar à dependência, hipertensão arterial e distúrbios psiquiátricos. A produção da droga é realizada através de extração, utilizando como solventes álcalis, ácido sulfúrico, querosene e outros. Tu sabe que quimicamente estamos sempre descobrindo coisas fantásticas, né? E isso pela capacidade, vamos dizer assim, de progresso científico e tecnológico, nós estamos sempre avançando muito. Então, em todos os lugares se vê capacidades enormes de mudanças e de criar novas substâncias. Né? Isso é fantástico, né? Imagina isso bem direcionado. Não, eles estão cada vez mais próximo de até eu gostei muito de uma pergunta que foi feita por um biólogo. Por que um velho dá origem a um novo? Aí ele vai na reportagem dizendo, vem cá, o pai tem 35 anos, a mãe tem 35 anos. Como é que o filho nasce com 0 anos? Pois se as células têm 35 anos, deveriam gerar células de 35 anos. E aí agora descobriram que existe uma proteína, um evento que a recém está sendo desvendado, de que no momento da junção do óvulo com o espermatozoide, se cria uma substância que desenvelhece as células mães e criam as chamadas células troncas jovens. Ora, Beatriz, se essa evolução for adiante, nós podemos desenvelhecermos nossas células.
E aí o cara diz o seguinte, por que as árvores têm árvores que duram 5.000 anos? Porque as árvores têm capacidade de regenerar as células, não nas deixando como nossa, que vai perdendo os telômeros, vai perdendo as bases, e aí o sistema imunológico começa a funcionar mal e a velhice vai tomando conta, que se houver a capacidade de entender esse tipo de ação que a planta tem, pelo menos essas árvores ou esses vegetais que duram assim de 1.000 anos para fora, poderiam ser quase eternos. Eles morrem por condições externas, não internas. Tu vê que loucura. Bom, nós vamos envelhecendo basicamente por causa do oxigênio, né? Sim, a oxidação, os radicais livres. Nesse momento, este mecanismo desmancha os radicais livres das células velhas, do pai de 35, da mãe de 40, enfim, e nasce o nenê jovem. Zero bala. Zero bala. Olha só, pesquisadores da Universidade de Cardiff, acho que é Cardiff, no país de Gales, no Reino Unido, descobriram um novo tipo de célula no sistema imunológico humano. Imagina só, descobriram um outro tipo de célula que pode atacar e destruir a maioria dos tipos de câncer. A descoberta é um tipo de célula T nunca visto. As células T, todo mundo sabe, são responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, vírus, bactérias e tal, né? Esse novo tipo, encontrado numa amostra de um banco de sangue na região, tem um receptor diferente que permite que a célula T, essa nova que eles descobriram, se agarre na maioria dos tumores que afetam os seres humanos sem fazer o que hoje elas fazem, elas destroem as outras, as boas também, né? Mas então, Beatriz, seguindo esses descobrimentos, esses eventos, a nossa civilização não vai desaparecer. Não! Nós vamos ser eternos e invadiremos a galáxia. Juntos chegaremos lá. Nós agora, eu não sei se há uma civilização de nível tecnológico equivalente à nossa no universo próximo, né? Quer dizer, a nossa galáxia aqui tem, a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Então, 200 bilhões de estrelas são 200 sistemas planetários, 200 bilhões de sistemas planetários. Então, são trilhões de planetas e quatrilhões de satélites. Será que... Isso é só a nossa galáxia, né, Beatriz? São mais ou menos quase 300 bilhões de galáxias. É uma loucura, né? No universo visível. E tem gente que acha que Deus não existe. Olha lá. E essa galáxia que está a 2.000 anos-luz de nós, que é a Andrômeda, essa tem 1 trilhão de estrelas. Caracoles. Tudo é muito fantástico. Agora, eu fiquei pensando aqui no cinema. O cinema, ele tem sido, ao longo das décadas, uma espécie de profeta do que vai acontecer décadas depois, né? A gente pode fazer, assim, elencar uma série de produtos, de situações e tal, que o cinema adiantou muito tempo antes, né? E isso me lembra aquela, eu não sei se o nome é esse, Guerra nas Estrelas, ou se é outro que tem uma tal de uma... Porque eu nunca fui de... Mas tem uma federação galáctica. Que a Star Wars. É a nave Enterprise. Tá, então a Terra teria, por algum motivo que eu desconheço, teria tido acesso a fazer parte dessa federação. Né? Exatamente. Pela primeira vez a Terra poderia agora fazer parte dessa federação, então ela passa a ter contato com outras civilizações através dessa federação galáctica. E não, tu tá falando, eu me lembrei do primeiro filme